Olá! Como prometi semana passada, hoje eu vou contar a história de Eco e Narciso. E eu vou começar contando a história de Eco, que era uma das protegidas do deus dos deuses, Zeus, e de sua esposa Hera. Eco, obviamente, vivia protegida sobre os deuses do Olimpo. E embora não fosse uma deusa, ela tinha muitos privilégios. Um deles era gozar da amizade do todo-poderoso Zeus, a tal ponto de ser cúmplice em diversas coisas que ele fazia de errado, inclusive as traições contra sua mulher. Eco era uma figura que todo mundo gostava porque ela falava bem, ela tinha um dom da palavra, ela se comunicava. Então todas as pessoas gostavam de estar perto dela porque ela sabia conversar, inclusive os deuses. Aí, um belo dia, a mulher de Zeus descobre que o marido está traindo. Como todo mundo já sabia, inclusive a gente. E mais grave, a sua protegida, Eco, sabia de todas as falcatruas que o marido fazia e nunca disse nada para sua rainha. Como a rainha Hera não podia se vingar do seu marido, ela vai se vingar de quem? Do mais fraco. E aí chama a sua presença a Eco e conta que já sabia de toda a história, pergunta a ela por que ela fez aquilo, já que ela era protegida, por que ela não contou nada para ela, enfim. E aí resolve condenar a Eco a pior das coisas que poderia acontecer com ela. Primeiro, deixar o Olimpo e vir morar na Terra. Isso foi terrível. E o mais grave ainda, ela nunca mais poderia falar com ninguém. A partir de hoje, disse Hera, você irá repetir única e exclusivamente tudo que os humanos disserem. Você não terá mais o dom da palavra. E expulsa Eco dos seus domínios. Na terra, caminhando pelas veredas, pelas florestas, pelas terras, ela tentou de tudo se comunicar e se relacionar com as pessoas, mas não conseguia, porque o máximo, segundo a sua própria condenação, era repetir o que as pessoas falavam. Então, quando alguém chegava perto dela e dizia assim, olá, ela responderia, olá. Quem é você? Quem é você? E não havia diálogo. Então, as pessoas, parte, se afastavam dela porque achavam que ela era louca, e outras temiam porque ela gritava às vezes desesperadamente o que as pessoas falavam. E aí, como ela não conseguia se comunicar com ninguém, ela foi e penetrou numa das florestas mais densas que havia na Grécia. Um belo dia, ela está sentada, sozinha, e percebe que alguém se aproxima. Era um homem forte, jovem, esguio, lindo, uma das figuras mais lindas que os seus olhos já haviam visto. Inclusive, nem no mundo dos deuses, nas esferas celestiais, no Olimpo, jamais havia visto alguém tão belo. Ele carregava em uma de suas mãos o arco e flecha e sobre as costas, sobre os ombros, uma caça. Sentou-se à beira de um lago e começou a tratar a caça para assar e se alimentar, como fazia sempre. Estamos falando de Narciso. E Eco começa a observar aquela beleza em forma de homem e se apaixona perdidamente. E aí, no afã de tentar se aproximar, Narciso percebe que está sendo observado e ordena que apareça. Ela estava escondida. Apareça! Quem quer que seja você. E aí, Eco se aproxima. Ele vê que é Eco, percebe que ela não consegue se comunicar, não consegue falar, tem o maior desprezo por ela, praticamente a humilha e vai embora. Eco nunca havia sido tocada em seu coração. Nunca tinha se apaixonado por ninguém durante toda a sua existência. E a primeira pessoa que ela se apaixona, despreza.
ela entra num pânico, num desespero tão grande, numa raiva de si própria e também da humanidade, que desaparece. E ninguém nunca mais ouviu falar nela. Salvo quando nós, réis mortais, estamos no alto de um monte, de uma serra, de uma montanha, ou no meio de uma floresta sozinho, se a gente gritar, ela responde. Mas jamais poderemos ver eco. Narciso, por sua vez, segue a sua trilha de abalar corações, né? Um rastro de pessoas que ele deixou para trás, todas apaixonadas pela sua beleza, pela sua arrogância, inclusive, porque obviamente não havia nenhum homem tão belo, tão forte, tão esguio, tão único como ele. E ele sabia disso. E se utilizava disso para usar as pessoas, principalmente usar as mulheres. Um belo dia, ele está num determinado lugar e uma mulher se aproxima e se apaixona perdidamente. E se declara para ele. Ele, muito vaidoso, olhando que a pessoa não se tratava de uma qualquer, era uma pessoa completamente diferente do que ele já tinha visto, já tinha se relacionado, também dá brecha para que essa pessoa se apaixone e eles passam a noite juntos. No dia seguinte, como fez como todas as outras, ele enjoou daquela figura bela e vai embora. Só que, para azar dele, ele mexeu com a pessoa errada, como a gente diria. Tratava-se de uma das protegidas de Hera. Era a segunda vez que ele se encontrava com a concubina, desta vez muito querida por ela. E aí essa mulher vai até Hera e diz, conta o que havia acontecido. Que havia encontrado o amor da sua vida, que era o amor da vida dela, que era apaixonada, mas que infelizmente ela ficou sabendo que ele desprezava todas as pessoas com quem ele se relacionava. Ele tinha os momentos de prazer com aquela pessoa e depois desprezava. E pediu para que Hera ajudasse numa vingança. Ela não poderia deixar isso barato, como todas as outras no passado. Como era uma pessoa muito querida da rainha, da deusa das deusas, o seu pedido foi atendido. E Hera lança um feitiço contra Narciso. A próxima pessoa que ele encontrar, ele vai se apaixonar perdidamente, mas, para seu castigo, ele nunca vai poder tocá-la e nunca vai poder ter de volta o amor dessa pessoa. E aí, o feitiço é lançado e conta que no final de tarde, quando já estava se despedindo do dia, a sua caixa já estava pronta, ele tira sua roupa e vai pular no lago, como sempre fazia para tomar banho. E quando ele chega na beira do lago, para começar a molhar o corpo, ele dá de cara com um espelho a sua própria imagem. E se apaixona no exato momento em que se percebe diante de si, refletido na água. O amor foi instantâneo, a paixão foi avassaladora. E ele, num afã de se abraçar, de tocar, de querer ter perto em seus braços, aquela pessoa que ele via no reflexo, toca na água. E quando toca na água, o lago forma ondas que desmancham a sua imagem. E aí ele se desespera, tira a mão da água e diz, pare, já que eu não posso tocá-la, me permita pelo menos que eu possa contemplar a sua beleza. Estarei aqui com você eternamente. E aí conta a história que Narciso se apaixona de tal forma por si próprio que morre na beira daquele lago. E aí
Depois de sua morte, conta-se que diversas, mas centenas de flores nasceram. E as mulheres deram o nome a esta flor de Narciso, porque a partir dele, a partir de sua morte, nasceram diversas flores na beira do lago e com ela a história daquele que despertou paixões por toda a sua vida e que ao final dela encontrou a única que ele não podia ter jamais. E aí, todas as pessoas que a gente considera exacerbadamente vaidosa, orgulhosa, que olha para si próprio, nós dizemos sempre que tem um complexo de Narciso ou é narcisista. Acho que todos nós já ouvimos essa fala, né? Fulano é muito narcisista. Inclusive tem aquela música Sampa de Caetano Veloso e Gilberto Gil, né? E tem um verso da música que ele diz assim: é que Narciso acha feio o que não é espelho. Perfeito, Caetano Veloso, para retratar justamente esse drama pessoal que viveu aquele belo homem e que destruiu não só a sua vida, como a vida de dezenas de pessoas, dezenas de mulheres, bem como aquela que havia sido também condenada pela deusa Hera. Eco e Narciso é uma das belas histórias de amor proibida, inclusive para nós. Porque de um lado temos a vaidade e do outro temos o poder da palavra que nem sempre é utilizado de forma correta, principalmente para dizer a verdade, ser transparente e nunca, jamais, ser cúmplice de coisas erradas, mesmo que as coisas erradas sejam feitas por pessoas poderosas. A nossa voz, a nossa fala deve ser utilizada sempre em defesa da justiça, do que é correto, do que é verdadeiro. Mas todos nós, logicamente, estamos caminhando para isso, estamos aprendendo. A humanidade toda está amadurecendo nesse sentido. Então, fica aqui esse aprendizado para todos nós. Na semana que vem, eu vou contar uma história, não é a história de um mito, mas eu vou contar uma história que também está inserida na literatura grega, que é a história que todos nós também já ouvimos falar por baixo, por cima, por alto, mas que de alguma forma nós conhecemos, que é a história do rei Édipo, ou Édipus, que se apaixona. Bom, eu não vou contar detalhes não. Na próxima semana a gente conversa, a gente se encontra nesse mesmo canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, bota aí, ative aí o sininho e compartilhe esse aprendizado do que os mitos gregos querem nos ensinar. Então, até semana que vem.